existe um debate acontecendo nesse momento, que muitos estão tratando como uma estrutura, um efeito político. Mas será que realmente a discussão é essa? Ou algo é muito mais profundo do que isso? Será que nós, né, pais, estamos preparados para poder educar da maneira correta os nossos filhos nos dias de hoje? Acho que essa é uma pergunta muito complexa e muito difícil de responder. Nos últimos dias, muita gente tem discutido a respeito da Lei Felca, que nada mais, nada menos é o ECA digital, que desde o ano de 2025 já tinha sido discutido algumas ideias e foi aprovado agora em 2026. E como sempre aqui no Brasil, tudo se divide e polariza, de um lado aceitando e achando muito válida, né, a ação da ECA digital e do outro lado, muita gente preocupado com a sua liberdade, principalmente em relação ao policiamento de tudo que você está fazendo, né? Acho válido aqui no vídeo a gente colocar os pontos e debater da maneira correta, parar de paixão política, polarização de direita e esquerda e colocar os pontos positivos e negativos e, óbvio, pessoal, colocar o que você pensa sempre aqui nos comentários, que é muito bem-vindo. Mas a pergunta real é uma só. O que está acontecendo com as crianças hoje? Será que nós, pais, será que empresas, será que toda a estrutura que envolve a internet está protegendo as crianças e os adolescentes, principalmente em relação à sexualidade e abuso infantil? Essa é uma ótima pergunta, não é? Antigamente, quando uma criança jogava um videogame, você ficava despreocupado, ligava lá um Super Nintendo, jogava um Mario, era um passatempo. Hoje, com a internet, onde você tem chat disponível, onde você tem inúmeras pessoas convivendo no ambiente digital, inclusive adultos e criminosos, você tá sabendo o que o teu filho tá fazendo? Ou você tá achando que ele só tá jogando, entrando no Discord para dar uma risada? Essa é a pergunta. Será que você, como pai, como mãe, tá se preparando para cuidar de verdade do seu filho? A gente vive um momento em que crianças têm acesso a coisas que antes eram totalmente impensáveis. Conteúdo cada vez mais adultos, temas pesados, violência, sexualização, exposição. E muitas vezes sem nenhum tipo de filtro. E é isso que mais me preocupa. Não somente em jogos, tá? Em séries, filmes, novelas, inúmeras outras coisas que acontecem na internet e televisão. Não que antigamente não existisse isso. Tinha, realmente existia na TV aberta, inclusive. Mas era um controle muito mais fácil de ocorrer. Hoje, com a internet, fica tudo muito mais complexo. Eu convivo com adolescentes e crianças há mais de 20 anos da minha vida. Eu sou professor, estou em sala de aula e convivo com eles. E eu digo o seguinte, a cada ano que passa, mais cedo eu escuto assuntos que me espantam. Crianças de 9, 10, 11 anos falando sobre temas de sexo, falando sobre temas que somente lá na fase adulta nós pensaríamos que elas falariam a respeito. E o que é mais louco é que crianças que estão, crescendo de forma natural, elas até estão sendo excluídas de conversas ou até de brincadeiras, por quê? Porque fazem parte de uma minoria. É estranho, né? O que antes era uma exceção, agora se tornou algo que é natural. E quem está construindo uma infância saudável, com educação dentro de casa, acaba sendo taxada como a diferentona. É impressionante como com poucos anos as coisas se inverteram. E aqui vai algo que duvido que você vai gostar de ouvir, tá? A responsabilidade de criação do teu filho não é da escola, não é da internet, é sua. Você é o pai, você é a mãe e é você que precisa cuidar, educar e amar. É você que precisa trazer para os seus filhos dentro de casa uma segurança para ele poder se expressar, conversar e saber a respeito. Não é com proibição. Não é proibindo o jogo, não é proibindo ele de ter contato, mas sim demonstrar para ele que não faz parte da vida dele naquele momento ou não vai fazer parte no futuro. E eu acho que isso é muito importante, a questão da conversa. Portanto, pessoal, se antes era muito complexo educar uma criança, um filho, hoje é muito mais complicado. Educar um filho hoje é disputar atenção com o mundo todo, ele tem o mundo inteiro na mão dele. Eu vou colocar aqui uma parte de um Reels que eu peguei aqui, que eu achei excepcional, e eu vou trazer aqui para você entender a ideia
da criação dos filhos. Bora ver comigo aqui. Ó, pessoal, essa daqui é a Andrea Vermont, tá? Ela é uma psicanalista, uma neurocientista também, que fala muito sobre educação. Eu curto demais os vídeos dela, foi a minha esposa que trouxe pra mim, e eu acho realmente válido trazer pra vocês aqui no vídeo. Eu vou ficar até em silêncio, tá? Só pra você poder entender, depois eu vou pausando e a gente vai conversando a respeito. Vamos lá. Dá trabalho. Não educar dá trabalho a vida toda. Educar dá trabalho por um tempo, por alguns anos. Mas essa educação, né, vale a pena, né? Esse investimento é de longo prazo, porém vale a pena. Um pai e uma mãe que não educa não tem sossego nem pra morrer. Essa frase é muito forte, né? E ela tem total razão. Um pai e uma mãe que não educa não tem sossego nem pra morrer. Educar dá trabalho. Por mais que a gente ame, por mais que seja algo espetacular na nossa vida, cuidar e amar é a maior dificuldade que existe. Isso, cara, é uma frase muito forte, mas muito verdadeira. Você não tem paz pra descer a sepultura do que você tá deixando em cima da terra. Eu tenho exemplos do lado da minha casa. É sofrido. Quando a gente não atua, a gente vai sofrer e vai... Filho, depois de certa idade, ou você aplaude ou você chora. Essa frase é muito forte, né? Depois de um certo ponto da sua vida que você educa, ou você aplaude ou você chora. Meu, olha o peso dessa frase. Olha como ela mexe com a gente, né? É algo absurdo isso daqui. Olha aí, qual que é a sua perspectiva. Ou você vai aplaudir ou você vai chorar. Então, escolha a parte difícil, os anos difíceis, pra depois você ter paz. E vai durar pouco. 21 anos, eles estão indo embora, eles vão viver a vida deles, já era. Dura pouco. Né? É impressionante como o tempo passa rápido. Quem é pai e mãe sabe o que eu tô falando. A hora que a gente pisca já foi. E a infância, ela é muito ligeira. E ela é o sustento, ela é a base do crescimento desse novo ser, né? Então, é impressionante como essas frases pegam na gente, principalmente quem é pai e mãe, né? E, pô, eu acho que foi fundamental eu querer passar isso aqui pra você. Mas afinal, o que o ECA Digital estabelece nessa nova lei? Porque assim, ó, uma coisa que você tem que entender. A partir do momento que o Brasil aprovou a lei, a gente tem que seguir. Mas será que a lei realmente ela tá com uma boa aplicação? Será que todos os pontos que foram colocados são justos? Vem aqui comigo, vamos dar uma olhadinha e vamos ver o que a lei ela traz, né? O que seria interessante aqui para a gente poder debater, tá? Bom, primeiro ponto. Um detalhe importante é que a lei está já, né, no gov.br, já está, obviamente, no site do Senado, tá? A lei, o número dela é a 15.211/25, desde o ano passado ela já estava, né, sendo construída e entrou em vigor agora, dia 17 de março de 2026. Então esses daqui são os pontos principais, né, tem muitos outros, mas esses são 5 pontos principais que a Lei Felca, né, que a digital está trazendo para a gente. Então o primeiro ponto é a verificação de idade e regras de acesso. Claramente isso é uma forma de controle, tá? Isso não tenho nem o que dizer. É útil, agradável, sabe? Vamos ajudar as crianças e adolescentes, mas vamos controlar o uso do brasileiro, né? Então, tudo vai pedir documentação, tudo vai pedir rosto. Pô, eu sou o cara que mais batalho pra liberdade, né? No meu outro canal, o link tá na descrição aí pra vocês e também no começo do meu canal, que é o Professor na Web3, eu luto muito para que as pessoas tenham suas liberdades econômicas e também liberdades de uso de aplicativos. Só que é um desafio, né? Como é que você consegue aplicar isso para maiores de 18 anos sem fazer o reconhecimento de face, sem fazer a instalação de documentações? Fica realmente bem complicado. Só que uma coisa que realmente me incomoda, assim, é o seguinte. Nesse momento, nós temos um ponto aqui que é a proibição e regras da exploração comercial. Resumindo, gente, é proibido o uso de dados, perfil emocional de criança, adolescente, fim publicitário, tá? Então, menores de 18 anos vão ter dificuldades de fazer qualquer tipo de elemento que gere renda, né? Então, canal do YouTube, né? Isso, obviamente, vai cair em cima do eSports, né? Então, menores de 16 anos, 18 anos vão ter dificuldades tremendas para poder entrar para a profissionalização do eSports, né? De jogos eletrônicos. Isso também está envolvido com as questões de usabilidade, né, de aplicativos. Só que tem um pequeno detalhe que entra aqui na questão
que volta para erotização e linguagem adulta, tá? Então, eu sou super a favor de pegar muito firme e de colocar isso como um crime, tá? Qualquer tipo de estabelecimento, canal, todo meio digital que envolva erotização e linguagens adultas para menores de 18 anos. Acho que isso é um absurdo, isso é criminoso e é algo que nós vemos que cada vez mais os jovens estão, sim, viciados em dopamina sexual. Sempre dopamina no cérebro, dopamina, aquilo gera, né, um vício absurdo. Mas, acima de tudo, os jovens também são bem viciados em loot box. O que significa isso? Loot box são caixas surpresas que os jogos trazem, isso há muito tempo, tá? A maior parte dos games online trazem isso como uma forma de retribuir a usabilidade do jogo. Então, quanto mais você joga, mais brindes você ganha. Só que antigamente você só ganhava esses brindes. E hoje, como o jogo do FIFA, por exemplo, né, tem um modelo chamado Ultimate Team. É um modelo onde você também ganha pacotes de figurinhas para usar os jogadores. O problema é que a empresa EA, né, ela vai estimulando cada vez mais a comprar o FIFA Points, por exemplo, né, em que é o crédito dentro do FIFA, e aí a molecada começa a gastar absurdamente no cartão de crédito do pai e da mãe, viciando, jogando o dia inteiro, e isso acaba se transformando num cassino online, tá? Então sim, pessoal, loot box precisam ser controladas de maneira correta. Só que não é todas as loot box. Existem jogos como, por exemplo, League of Legends, tá? Que foi totalmente afetado, a Riot Games, né? Todos os jogos da Riot Games. Por que eles foram afetados, né? Porque agora só maiores de 18 anos podem baixar o jogo e jogar o game, por causa das loot box, né? E aí você fala assim, tá, mas essas loot box são pagas? Não, elas são gratuitas, né? Então, eu acredito que um jogo que traga loot box gratuita não precisa entrar nessa lei, entende como a lei ela é mal feita, tá? Diferente do FIFA, por exemplo, que na minha opinião, se obrigar a comprar tem que ser para maior de 18 anos. Se for dado de graça, é uma forma que o jogo está estimulando você a ter brindes dentro do game. Então eu não consigo enxergar isso como algo positivo. Isso só vai atrapalhar a usabilidade de jogos que são consumidos no Brasil, mas também profissionalmente. Porque o eSports, eles são hoje muito fortes no mercado, muitas empresas são afetadas, a própria Riot Games foi muito afetada, e quem sofre com isso tudo é o usuário final. Agora, e se eu chegar aqui e quiser fazer um download do Tigrinho, por exemplo, que é um jogo de cassino? Olha a classificação dele. Classificação livre. Por quê, né? Porque dá lucro, não é verdade? Se você entrar aqui e colocar cassino aqui na internet, entra um monte de bets, né? Onde você tem facilidades para conseguir fazer download e usar o cassino. Então, mas não tô entendendo, como assim um jogo de cassino, ele é livre, eu posso baixar a hora que eu quiser, e um jogo de personagens digitais que tem loot box gratuito, ele é para maior de 18 anos. Não entra na minha cabeça, tá? Então eu acho que esse ponto, ele tem que ser muito revisto, tem que ser muito atualizado, isso realmente tem, assim, incomodado bastante, tá? Prevenção e proteção, empresas que oferecem serviços online para crianças e adolescentes devem ter regras claras e medidas eficazes para evitar exploração de abuso sexual, o incentivo à violência física, né? Então, YouTube, Twitch, a usabilidade do X, né? Entre muitos outros apps, eu não acredito que seja o Estado que tem que controlar isso, de verdade, tá? Eu acho que as empresas, elas devem ter as suas leis envolvidas e os pais precisam saber o que os filhos estão utilizando, tá? Eu não consigo confiar na ideia de que o governo tem que controlar o que o meu filho tem que assistir ou não, ok? Eu não acredito nisso. E outro detalhe, tá, pessoal? Qualquer site pornô que você entrar agora, você não tem que colocar o seu rosto ou o seu documento. Você só clica no botão sou maior de 18 e pode assistir qualquer vídeo pornográfico. Então, é aí que tá o ponto, tá? Essa lei, ela foi feita para proteção de crianças e adolescentes, que é o que eu tô falando no meu vídeo aqui, que é o meu ponto principal, a proteção de crianças e adolescentes. Então, se você me pergunta, Fernando, você é a favor do ECA digital? Sou, desde que ele seja revisado e desde que ele realmente proteja as crianças, foi para isso que ele foi feito, tá? Na minha opinião, tem um monte de furos aqui,
mais uma vez, né, um monte de furos que tem na lei brasileira. Infelizmente, aqui no Brasil, os governantes, né, a política acaba utilizando isso como uma fonte de controle da nossa vida. E sim, isso não tem como fugir, tá, pessoal? Mas a pergunta que não quer calar: como nós podemos fazer uma segurança para criança e adolescente sem ter uma exposição maior do controle? Deixa aqui no comentário, coloca o que você acha a respeito. Eu adoraria ter o teu feedback e é muito importante que você coloque o que você acha a respeito, tá? Esse canal aqui é aberto a todas as opiniões da maneira educada e respeitosa. Então eu finalizo o vídeo aqui com uma ideia. Na verdade com uma pergunta, né? Como dar liberdade sem abandonar a responsabilidade? É aí que está o grande ponto, né? Porque no final das contas, nenhuma lei substitui a presença dos pais, pessoal. Põe isso na tua cabeça, tá? Forte abraço, tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!